Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ciri da IM Canadá. Eu tenho comigo a Mariana, novamente, a Mari, que ela está aqui de volta para falar sobre o mercado de trabalho, né? Mariana vai estar indo com a gente para o Brasil, para o nosso congresso, vai participar e vai poder também passar todas essas informações para vocês ao vivo, né? Nosso congresso começa no final de setembro, né? Vai até outubro. Daqui a pouco eu vou passar para vocês quais são as cidades, né? Quais são os dias e também a nossa página no Facebook para vocês acompanharem os assuntos sobre o congresso. Vamos ao que interessa. Mercado de trabalho, né? O que o povo quer saber, né? Mariana, como que acontece o processo? Como funciona aqui, diferente do Brasil? E as pessoas que estão ainda, né, não aqui no Canadá, estão no Brasil ainda, planejando sua chegada, tem alguma coisa que eles possam antecipar? Tem muita coisa. Primeiro, a gente tirar da nossa cabeça que no Brasil a gente pensa muito assim, como que é o mercado de tal área? Será que tem emprego? Porque no Brasil as oportunidades são poucas. Sempre recebo essa pergunta. Celina, então, eu peguei meu visto, e agora? Como é que eu faço para arrumar um trabalho? Aí eu fico pensando, gente, como é que você faz para arrumar um trabalho? Como é que você faz para arrumar um trabalho no Brasil? Você manda currículo, você vai na entrevista. Exato. Né? Eu fico pensando, será que é diferente aqui? Porque no Brasil, geralmente, como o mercado ele não é cheio de oportunidades como no Canadá, então, por exemplo, engenharia tá bom. Entendi. Aí todo mundo faz faculdade de engenharia porque o mercado tá bom. Mas até se formar o mercado já mudou, não? Totalmente, né? Então, aqui é diferente. Aqui a gente tem oportunidade para praticamente todas as profissões. Uhum. São raríssimas as profissões que você não vai encontrar uma oportunidade para transferir suas habilidades, sua experiência profissional. Então, o que eu falo primeiro, faça uma análise de gap. Entre no LinkedIn, no Indeed, no Glassdoor, veja as job postings, né? Lá, o que o mercado está pedindo para aquela posição que você hoje executa no Brasil. E veja se você tem aquelas skills e aqueles requirements que eles estão pedindo. Entendi. Porque às vezes a pessoa não tem uma certificação que ela já pode começar a trabalhar estando no Brasil. Então a certificação no Brasil, tá? Mesmo feita no Brasil, ela pode servir para o mercado de trabalho aqui? Sim, existem várias associações de profissionais que eles te permitem já começar o processo de validação estando lá no Brasil. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que estão fazendo o CPA online, que o CPA é a certificação para ser contador, estando lá, porque aí você está ganhando o seu dinheiro, você está no seu emprego, e aí quando chega a hora de vir para cá, você já tem o curso do CPA pronto para só tirar a certificação. Bem interessante. Vamos lá. Outra pergunta que eu sempre recebo eu tô no meu processo ainda, não dei entrada em nada, mas eu já quero começar a procurar trabalho. Você aconselha a pessoa a não estar aqui ainda, não tem uma data de chegada, nem tem uma aprovação de visto, começar a procurar emprego do Brasil? A não ser que seja uma mosca branca. Né? O que é uma mosca branca? Você tem uma habilidade extremamente rara no mercado, você é de uma área de tecnologia que está super em demanda, inteligência artificial, robótica, e aí realmente pode ser que você consiga um emprego estando no Brasil. Tirando isso, é pré-requisito que você tenha a permissão de trabalho full-time. Que às vezes também, ontem mesmo, eu recebi um contato falando, eu estou aplicando para vagas, eu não recebo retorno. Eu perguntei, você tem work permit para trabalhar 40 horas? Não, eu só tenho de 20 horas. Falei, então, provavelmente essa é a razão que você já está sendo eliminado logo no início do processo. Entendi, tá. Porque muitas vezes os clientes me perguntam e eu diria o seguinte, olha, eu vejo por mim, se eu posto uma vaga, eu preciso que a pessoa esteja aqui imediatamente para começar. Entende? Então, assim, se a pessoa falar para mim, eu não estou, por mais que seja interessante para mim, né, o currículo, não tem muito que eu possa fazer. Eu não posso ficar sentada aqui esperando acontecer. Até porque o processo de trazer o estrangeiro através do LMIA, né, onde a empresa tem que provar que não tem canadense, residente permanente, ele é um processo burocrático e demorado. E não acontece um dia para o outro. A não ser que você seja de uma lista específica, incluindo principalmente a área de TI, você pode fazer pelo Global Talent. São 2 semanas para emissão do LMIA, mas 2 semanas para emissão do Work Permit, o que é tempo recorde. Né? Não acontece com as outras, com a grande maioria das profissões, na verdade. Né? E mesmo assim, Celina, lá na empresa que eu trabalho também, a gente tem muita gente de TI vindo e não está sendo tão rápido assim. Então, mesmo conseguindo o LMIA, que é caríssimo, que é difícil, não é tão rápido assim. Entendi. Então, se a pessoa pode vir já com visto de trabalho, as chances dela aumentam drasticamente, 80%. Vamos dizer. Eu li uma coisa bastante legal, foi um feedback, né, que você recebeu de um cliente de atendimento, onde ele diz o seguinte, a maioria das vezes a gente sempre escuta, né, quando você vai para Canadá, você vai dar 2 passos para trás.
Exato. Né? E você disse, não necessariamente. Então, conta um pouco mais pra gente. Como funciona? É uma ideia, na verdade, é um mito isso? As pessoas não dão um passo para trás em relação à empregabilidade? Como é que você vê isso? Então, existem casos que você vai precisar dar um passo atrás. Então, vamos supor, você é um médico, você não pode chegar aqui e ser médico. Então, você vai precisar dar um passo atrás, você vai conseguir um emprego dentro da sua área. Então, que não existe uma certificação de médico, mas você pode atender numa clínica para já começar a fazer seus contatos. Ou, por exemplo, no caso do engenheiro, você pode começar... Mas qual seria o atendimento clínico que ele faria? Aí ele vai trabalhar... Ele não pode ser médico, ele não pode ser enfermeiro, mas ele pode trabalhar numa recepção de uma clínica. Na parte administrativa, Na parte administrativa. E aí ele vai poder começar os contatos dele, que é o mais importante para quando ele tiver a certificação, ele já entrar no mercado. Entendi. Mesma coisa para o engenheiro, que ele pode começar como gerente de projetos, mas não como engenheiro. Né? Um advogado, que ele vai começar como assistente legal. Entendi. Então, nesse caso, você vai acabar dando um passo atrás. Ou no caso de que eu não tenho nada de inglês. Entendi. Então, eu não confio no meu inglês para entrar no mercado. Em praticamente todos os outros casos, a sua experiência no Brasil ela é transferível para cá. Porque é praticamente a mesma coisa. O que eu encontro de problema? As pessoas não conseguem descrever, comunicar qual é a experiência delas numa linguagem que o canadense entenda. Entendi. Isso você ajuda a fazer? Com certeza. Esse é basicamente o foco do meu trabalho. Tá, então vamos lá. O que exatamente você oferece? O que a pessoa... em que pé a pessoa entra em contato com você para dizer, Mariana, eu quero começar? Né? E até onde vai? Tá. Eu tenho clientes em todos os estágios do planejamento. Então, eu tenho clientes que ainda estão no Brasil e aí estão naquela difícil decisão. Eu tenho uma carreira aqui, estabilizada. Será que vale a pena eu largar tudo, pegar a minha família e ir para o Canadá? Então, eles entram em contato comigo para fazer esse estudo de mercado. Aí eu analiso o currículo, faço uma entrevista, vejo, olha, com base no que você me falou, com a sua experiência, essas são suas chances. Né? A gente tem, esse vai ser o salário médio que você pode esperar. E o tempo médio de recolocação no mercado. E tenho clientes que já estão aqui e acabaram de chegar. Então, tem um work permit de 40 horas e aí já é uma coisa mais prática. Dá seu currículo, só fazer um adendo, tá? Quem tem um Open Work Permit baseado no Study Permit, a imigração não faz mais menção da questão de 40 horas. É full time, quer dizer, trabalha quantas horas aguentar trabalhar. Isso é ótimo. Tá? Então, né? Então, essa pessoa fala assim, eu só posso 40? Não, você pode quantas você aguentar. Exato. Isso é bom. Isso é ótimo, maravilhoso. Até porque tem gente, às vezes, que quer 2 empregos, né? Sim. Às vezes, o esposo ou a esposa tá estudando e aí eles precisam pagar as contas, enfim. E eu tenho clientes que vieram para cá, deram os 10 passos para trás antes de procurar algo na área, e aí estão trabalhando numa área totalmente não relacionada com o que eles tinham experiência, e me procuram como que eu faço essa transição de volta. Entendi. E aí eu ajudo, eu falo, olha, então vamos achar uma justificativa para esse tempo que você passou longe da sua profissão, porque o mercado tem que fazer sentido para eles. E aí a gente trabalha o currículo, trabalha a pessoa, como que ela vai se portar na entrevista e como que ela vai responder essas perguntas difíceis. Então você pega o currículo que tá em português, você transforma ele no currículo canadense, certo? Isso. Você vai moldar o currículo dentro do perfil, ajuda na cover letter provavelmente, né, que é um ponto importante, e aí prepara a pessoa para ir. Exatamente. E aí eu sempre falo com os meus clientes o seguinte, vamos fechar os pacotes aos poucos. Então, primeiro, quem não está conseguindo, quem está no Brasil ainda, não adianta fechar um pacote de currículo. Porque se você não tem work permit, você não vai começar a aplicar agora. Vamos trabalhar no seu posicionamento de mercado, que é exatamente identificar onde que você vai se colocar. Aí quem já tem work permit, agora vamos trabalhar no seu currículo e vamos ver até quando você vai começar a receber suas respostas, né, as chamadas para entrevista. Se você estiver sendo chamado para entrevista e não conseguir uma oferta, aí a gente entra com o coach de entrevista, que aí são as dicas, as preparações, mas a gente precisa ter certeza que ele vai precisar daquele serviço. Entendi. Então, digamos o seguinte, tá? A pessoa é engenheiro civil no Brasil, ok? E está se mudando para o Canadá. Não tem preferência nesse momento por cidade, província, absolutamente nada, tá? E pergunta, Mariana, engenheiro civil, aonde devo? Olha, eu aconselharia BC, porque BC, a Associação de Engenheiros aqui, eles têm um programa para engenheiros formados internacionalmente que facilita a validação do diploma. Ok. Então, ele tenta... Se a pessoa não quiser revalidar? Eu estou feliz trabalhando como técnico, por exemplo. Ainda BC é uma boa alternativa? É, sim. Agora, mesmo como técnico, é importante a gente saber que também existe certificação para técnico. Ok. Então, nem sempre, porque você está dando um passo para trás, quer dizer que você está abrindo mão. Entendi. Então, o engenheiro civil, dependendo da
área de atuação dele, e aí quanto mais específico e mais ligado à regulamentação, mais importante é a certificação. Por quê? Vamos supor, você vai construir uma ponte, né? As normas daqui são completamente diferentes do Brasil. Entendi. E é por isso que eles exigem a certificação de você. Ok. O que você falou da última vez, né? Que você atende bastante engenheiros, né? Sim, eu vejo, nós temos muitos engenheiros no Brasil. E a pergunta é sempre, Celina, onde é mais fácil? Né? A pergunta é sempre, então, aonde é mais fácil? Pera aí. Aonde é mais fácil o quê? Né? O que é mais fácil, né? Muita gente fala, eu quero ir aonde o custo de vida é menor. Ok. O custo de vida ser menor não quer dizer que você vai ter maior empregabilidade. Exatamente. Certo? E muitas vezes no meu planejamento em relação à imigração, tá? Eu não estou falando do visto temporário, de você vir estudando, tá? Ou trabalhando. Eu estou falando do permanente, tá? O trabalho é muito importante porque ele pode ser a nossa chavezinha para conseguir uma oferta e dali transformar num processo de residência permanente, dependendo da sua idade. Então, assim, te colocar numa cidade pequena, com pouca empregabilidade, porque o custo de vida é menor, eu posso estar dando um tiro no seu pé. Com certeza. Entende? Isso não quer dizer que eu esteja te ajudando. Né? Você tem que fazer um preparo financeiro, você tem que se preparar para você vir, para você poder se manter aqui durante aquele período enquanto você está batalhando em cima do seu processo. Mas é muito importante saber que não necessariamente o custo de vida menor significa um processo melhor. Exatamente. E assim, é importante saber que se o custo de vida é caro, os salários, eles são competitivos também, eles estão de acordo com o mercado. Então, você trabalhando na sua área, você vai ganhar o suficiente para sustentar você e sua família. Exatamente. Isso eu não tenho dúvidas. Então, eu fiz um trabalho numa das empresas que eu trabalhei, de quanto que um casal com 2 filhos, né, um em daycare e outro já em idade escolar, pagando before e after school, tendo um carro, salvando um dinheirinho e tendo um dinheiro para pagar um course, né, que eles falam, uma matéria no college, por ano, quanto que eles precisam ganhar por hora? Então, precisa dos 2 trabalhando 35 horas por semana, ganhando $20 a hora cada um. Então, se você for pensar, não é um salário difícil de conseguir. Entendi. Se você for procurar o que eles chamam de professional jobs, que são que a maioria dos brasileiros tem experiência, você consegue um salário dele facilmente, porque é um salário de entry level. Entendi. Porque essa é uma questão que preocupa as pessoas, né? Quanto eu preciso ganhar para me manter? É claro, cada um tem um estilo de vida e não dá pra gente comparar, né, a vida de cada um. Mas eu diria que mesmo os entry level jobs aqui no Canadá, eles têm, né, um poder aquisitivo bom, né? Exato. Porque eu tenho clientes que trabalham 40 horas por semana no restaurante, tá? Com os tips, no final do mês, sai em torno de $2.500 ou até mais do que isso. Exato. Né? Então, é um valor que é bem considerável se a gente for comparar principalmente com quanto se ganharia no Brasil. Mas também, assim, não dá para você ficar convertendo, né? Acaba que o dinheiro é igual, né? Se você for pensar, se você não converter, que você está ganhando em dólar e pagando em dólar, a vida aqui é muito mais barata do que no Brasil. Não tem nem sombra de dúvidas. Ótimo, vamos lá. Valdemar, podem falar sobre as oportunidades para chefe de cozinha? Qual o seu feeling em relação a isso? Chefe de cozinha não é muito minha área de expertise, né? Porque eu trabalho mais com os professional jobs. Mas eu vejo muito... Até porque o chefe de cozinha é muito fácil arrumar emprego aqui. Por isso que não vai para ela. Geralmente, quando eu pego gente, assim, eu falo, você não precisa me pagar. Porque você vai conseguir o seu emprego e tal. E eu vejo muita gente conseguindo, inclusive, o PR, né? Sim, porque tá trabalhando em cozinha e tudo. Então, eu falaria que é uma área excelente. Quando eu tenho cliente, na verdade, claro que eles não têm essa formação ou não têm experiência prévia, mas eles têm um interesse e, principalmente, né, um foco em residência permanente, eu diria que restaurante é um bom lugar para você começar a trilhar um caminho. Tá? É claro, você não vai começar como chefe de cozinha ou como cozinheiro, porém você pode começar como dishwasher, né? Ou você pode começar como prep, auxiliar de cozinha. Como é um trabalho mais pesado, né? Geralmente, o que acontece? A pessoa faz de tudo para você ficar. Exato. Né? Então acaba que a empresa vendo que você faz um bom trabalho, você tá ficando e te coloca numa outra posição, te dando a possibilidade de crescimento ali dentro. E isso pode gerar, sim, um processo de residência permanente. E tem grandes redes de restaurante aqui, o Words, o Cactus, que são referência em RH. Então eles têm muita política de RH para atrair. Cactus não faz mais processo de residência permanente. Eles não dão mais. Que pena. Nós fizemos bastante no passado, eles não fazem mais. Não fazem mais. É uma pena, mas assim, eles têm muita política de retenção, né? Sim. Então,
é um pouco diferente. Às vezes eu tenho clientes que falam, eu tô querendo ir pro Canadá, mas eu não quero mais trabalhar com o que eu trabalho. Sim, muitas vezes acontece Aí isso, eu né? falo assim, mas você não quer trabalhar com o que você trabalha porque você não gosta do que você faz ou porque você não está satisfeito com a sua vida no Brasil? Uhum. Aí ele fala, boa pergunta, eu não parei pra pensar nisso. Porque às vezes você tem que pensar que a sua vida profissional aqui vai ser bem diferente da vida no Brasil. Tem isso também. Mas eu acho que muita gente, ele quer fazer a mudança, né? A mudança não é só de país, é de carreira, é de uma série de outras coisas. Então a gente tem que analisar para que a pessoa possa ser guiada de uma forma corretamente, né? Vou lá, pergunta da Cláudia. Quem está estudando e pode trabalhar 20 horas, esse trabalho pode ser qualquer empresa que tenha essa oferta de trabalho para essas horas ou o trabalho precisa ser dentro do campus? Da universidade. Cláudia, o que acontece, tá? O off-campus, como estudante, são 20 horas de trabalho por semana durante o período das aulas, tá? Durante as férias é full-time. E se você trabalha on-campus, você não tem limitação de horas. Então, você tem todas as horas do on-campus mais as 20 do off-campus, tá? Agora, lembrando, essa experiência de trabalho, ela não conta para absolutamente nada em relação a um processo de residência permanente. Ele vai ser mais para adquirir experiência. Você acha que é importante, Mari, trabalhar durante o período das aulas para ir fazendo contato? Eu acho o seguinte, se você tem condição de focar no seu curso, para fazer contatos, participar dos eventos, porque as faculdades aqui, elas são muito ativas, eu focaria na faculdade. Eu não procuraria um part-time. Mas uma dica que eu dou para muitos clientes meus é exatamente essa. Trabalhe on campus. Porque você está ali trabalhando numa coisa que está agregando a sua experiência profissional, você não tem limite de horas, porque às vezes, dependendo do budget, a pessoa precisa fazer dinheiro. Entendi. Então, o on campus, para mim, é a melhor solução. Perfeito. Pergunta da Isabela. Se eu fizer um mestrado em engenharia, sou engenheiro no Brasil, funcionaria como validação também, você sabe? Quem vai responder isso é a Associação de Engenheiros. Eles vão pedir para você mandar toda a documentação, porque muita gente não sabe, mas inclusive os engenheiros formados aqui, eles passam por um período para conseguir essa certificação. Então eles têm que passar, não sei se são 3 ou 4 anos com Engineer in Training, antes de conseguir o Professional Engineer Designation. É uma coisa até curiosa, né? Eu tenho família aqui há muitos anos, então meu primo que estudou na UBC, que é extremamente reconhecido, ele fez o curso de engenharia, ele não é um professional engineer. Ele não assina o contrato, ele não assina as plantas dos projetos, né? E uma vez a gente perguntou para ele, mas por que não? Porque eu acho que no Brasil é tão óbvio. Como que você não tem o CREA, sabe? Como que você não é... Né? E fosse a empresa onde eu trabalhava tem 3 engenheiros e 600 empregados. Exato. Quer dizer, né, não fazia diferença, né, eu ter essa não é revalidação, eu ter esse título de professional engineer que não ia... Naquele momento não me fazia sentido. E a diferença de salário é muito pequena, né? No Brasil a gente está acostumado assim, o engenheiro ele ganha muito. Entendi. E se você não for engenheiro, todas as profissões abaixo do engenheiro não ganham tão bem. Aqui não, aqui você ganha bem sendo um técnico, sendo um gerente de projetos, sendo um engenheiro. Agora, o que vai mudar é a natureza do trabalho que você vai fazer. Até porque aqui eu tenho a leve impressão que é o seguinte, peraí, eu virei supervisora, eu virei gerente. A diferença também não é tão grande, né? Não, aqui é muito flat, que a gente fala, né? Então, a diferença do seu salário de entry level para o gerente, do gerente para o VP, é muito pequena. É muito pequena. E é por isso que o grande sucesso dos brasileiros é em posição gerencial, porque o canadense, por ele ser um pouco mais acomodado, ele não quer a responsabilidade de uma gerência. Então, às vezes eu falo, vamos tentar uma gerência? Ai, mas eu não sei o meu inglês. Eu falei, tenta. Vamos ver. E quase sempre a gente percebe isso. Eu acho que o Canadá, por ser bem mais estabelecido, né? Uma economia bem mais estável. As pessoas não têm aquela pressa em sair da escola, entrar na faculdade, entrar numa pós, outra pós, especialização, né? Aqui ele vai numa vida muito mais leve, né? Eu costumo dar um exemplo para ilustrar essa vida leve, porque assim, eu trabalho numa empresa de alta tecnologia, né? Quando chega maio, junho, eu tenho um turnover gigante de pessoas que pedem demissão para passar o verão de férias, porque sabem que em agosto, setembro vai ter um emprego lá reservado. Eles conseguem o emprego a hora que eles quiserem. Então eles tiram as férias e depois voltam. É uma mentalidade bem diferente. Então a gente tem que aprender a lidar. Vamos lá. Boa noite. Como é a abertura e disponibilidade do mercado de trabalho canadense para recém-formados no Brasil? Se possível, com foco na área ambiental biológica. Olha, foco ambiental biológicas, geralmente 80% vai exigir certificação. Então, o que eu aconselho é entrar lá no site da Associação de Profissionais, se for biologia, não sei qual é a área específica, mas ver o que precisa para validar o diploma.
geralmente vão pedir algum tempo de experiência, e aí o que eu sempre falo, gente, entry level, o seu diferencial, que é toda a bagagem que você está trazendo do Brasil, ele deixa de contar. Então, o que vai contar? Os seus gaps, que é o fato de não ter experiência canadense e o fato de não ter o inglês como primeira língua. Então, eu aconselho o inglês bem calibrado para poder concorrer e brigar por essas vagas. Perfeito. Eu acho que assim, a área de meio ambiente, Vancouver, BC, é um bom lugar para essas pessoas dessa área, né? Vamos lá, André, para atuar como gerente de projetos, é preciso alguma validação de graduação? A certificação PMP é um diferencial? Depende de qual área que você é gerente de projetos, né? A certificação PMP, ela vai ser um diferencial para algumas áreas como TI, mas o que acontece com o gerente de projetos aqui? Ele é muito específico, ele não é como o Brasil, né? Então, por exemplo, existe gerente de projetos de engenharia civil, dificilmente você vai conseguir ser um gerente de projeto de engenharia civil sem ter o Professional Engineer Designation, porque você vai ser o gerente do projeto, né? Mas, por exemplo, para TI, você consegue ser um gerente de projeto e aí talvez o PMP não vai fazer tanta diferença. O que eu aconselho é, se você quer investir num PMP, consiga o seu emprego, porque 80% das empresas vão pagar pela sua certificação. Ah, perfeito. Seu marido da área de TI, né? Conta pra gente, como foi ele entrar no mercado de trabalho aqui? Quanto tempo demorou e o que ele faz? Ok. Então, o meu marido, ele era analista no Brasil, ele trabalhava como Product Owner, que eles chamam em TI, então, que é a pessoa responsável para fazer o link entre o cliente e a equipe de desenvolvimento de software. Então, ele não era técnico, né? Ele era mais ou menos gerencial, sem o cargo de gerente. E quando a gente chegou aqui, eu falei para que a gente fez uma conta básica, a gente falou, olha, é X para cima, para poder pagar as contas. E a Mariana veio estudando, né? Então era ele trabalhando. Exato. E aí, a cargo que tinha que pagava X para cima era de gerente de produto. E aí ele começou a aplicar e ele começou a aplicar quando eu comecei meu estudo, que era início de setembro. Dia 20 de setembro foi o primeiro dia de trabalho dele. Então foi bem rápido. Foi bem rápido. Processo de seleção aqui, quanto tempo leva mais ou menos? Geralmente você manda o seu currículo, vai para entrevista, o tempo até ser contratado, quanto tempo leva? Em média de 1 a 2 meses. Okay. Tá? Existem processos que demoram mais? Existem porque às vezes a empresa é um pouco maior, então os procedimentos internos demoram mais. Às vezes eles querem entrevistar mais, então quanto mais sênior na vaga demora um pouquinho mais, quanto mais entry level é mais rápido mesmo. Então se você não recebeu uma resposta com um mês que você aplicou, pode saber que não rolou. Mas eu aconselho sempre. Aplicou, fez uma entrevista por telefone, logo depois manda um e-mail agradecendo o entrevistador, fala que você está disponível para esclarecer eventuais dúvidas, porque você mantém o contato. Então, você está sempre tendo os updates do processo. Entendi. Porque quando a gente posta as vagas no nosso exemplo, a gente indica, né, que caso você, por exemplo, você será contactada a pessoa que teve o perfil para a vaga, porque como são muitos currículos, a gente não consegue, na verdade, voltar um contato para todo mundo, né? É assim que acontece? Geralmente, o sistema ATS, que é o Applicant Tracking System, que é diferente do Brasil, é um sistema que vai fazer a primeira triagem de currículos. Nossa, aqui é manual, tá? A tecnologia é outra. Porque eles não têm condição de investir, né? O serviço no Canadá é muito mais caro que no Brasil. Então, no Brasil, você contrata vários recrutadores, aqui você investe em tecnologia, você põe um sistema lá. E aí, o sistema ele vai filtrar todos esses currículos. O entrevistador ele vai entrar em contato com 5 a 6. Então, na verdade, é uma máquina que está escolhendo você. Exatamente. E é por isso que é importante você ter um currículo muito bem formatado. Porque tem palavras-chave, coisas assim para você jogar, né? Por exemplo, lá na empresa a gente tem uma plataforma online que os nossos clientes têm acesso e eles podem simular esse ATS. Então, eles colocam o currículo deles, eles colocam a descrição da vaga e o sistema automaticamente gera para eles um resultado. E diz, olha, para você aumentar a sua nota, você precisa incluir essa e essa palavra, você precisa colocar o seu escrito dessa maneira, você faltou isso. Então, ele já dá um feedback imediato, que é o que o recrutador recebe quando ele está olhando o ATS. Então, gente, a máquina está escolhendo vocês, viu? Nada pessoal. Vamos lá. Boa noite. É possível dizer algo sobre a área bancária, finanças? Então, é igual ao mesmo caso de TI, né? Aqui no Canadá a gente tem que ser bem específico. Então, qual é o nicho, né? O que você faz? Na área de auditoria? Você é um financial advisor? A maioria delas vai exigir uma certificação, mas são certificações que você pode conseguir estando no Brasil.
Muitas delas são certificações globais, o CFA, né? Uhum. Que dependendo, se você estiver no banco lá trabalhando como um financial advisor, o CFA ele é globalmente reconhecido e você pode vir do Brasil já com ele. Essa área bancária, finança, na verdade, nós tivemos bastante experiência até dentro da própria IME Canadá, tá? Diversas pessoas que eram dessa área no Brasil, enquanto estavam fazendo a faculdade, trabalharam aqui, né, fazendo nosso departamento financeiro, etc. E assim que se formaram, chuva de propostas, né? Exato. E assim, olha, você tem tanto tempo para tirar o certificado tal, para você poder subir na vaga, então assim, a gente consegue ver que a coisa consegue andar muito bem após a formação, após a certificação canadense. Sim, com certeza. E a experiência, né? Às vezes você está trabalhando, você está estudando e você está trabalhando part-time como bookkeeper, que é um entry-level. Mas você já está ganhando experiência, está entendendo as terminologias do mercado, o que te permite, numa eventual entrevista, conseguir falar de igual para igual, transmitir o que você sabe, e aí aumenta a sua chance também de conseguir a vaga. Perfeito. Pergunta a Tainá, certificação SAP é diferencial das empresas canadenses em Toronto, especificamente? SAP é bem visto aqui, é um profissional, lá na empresa a gente faz sponsorship para profissional de SAP porque é difícil de achar, então eu diria realmente que é uma área muito boa. Eu já ouvi falar que, na verdade, forte SAP SAP é em Toronto, não é aqui em Vancouver, é verdade isso? É porque se você vai trabalhar como consultor, né? Mas as empresas daqui que também trabalham com SAP, elas vão querer um profissional interno que tenha esse conhecimento. Entendi. Agora, é muito importante ressaltar aqui, a certificação sem a experiência profissional, ela é praticamente vaga. Né? Se eu puder dar uma dica, invista muito mais na sua experiência do que na sua certificação. Nesse caso, por exemplo. Por quê? Porque você ter a certificação e você não ter experiência, o pessoal da área de TI quer que você saiba fazer. Exatamente. TI não é se você tem um diploma, um canudo debaixo do braço. É se você tem a experiência de trabalho para exercer, né? Exatamente. É muito mais, tá? Exato. Eu já tive cliente que fala assim, olha, no meio da entrevista, então você faz isso. Demonstra, né? Que você sabe fazer. Né? E a pessoa teve que ir lá mostrar que realmente sabia, entendia daquilo dali, daqueles códigos, ao invés de ter uma formação. E se você tem a experiência que é relevante, você está trazendo valor para a empresa ela vai te segurar e vai pagar para você tirar a certificação. Ela vai te dar o suporte nisso. Porque o importante para ela é aquela experiência que é o que falta no Canadá. Eu acho que na área também, né, como cozinheiro, como chefe de cozinha também, vale muito mais a sua experiência de trabalho, o seu know-how ali, do que ter a certificação, né? Com certeza. Perfeito. Vamos lá, pergunta da Ana. Olá, você poderia falar sobre mercado de trabalho na área de assistência social para psicólogos? Por exemplo, serviço de atendimento ao imigrante, a mulheres em situação de violência, idosos, esse tipo de coisa? Então, aqui é diferente, né? Aqui tem o counselor, né? E tem o terapeuta, né? Que é diferente do Brasil, né? E aí depende, mas para todos os dois, certificação. Tá? Não necessariamente, gente, quando a gente fala certificação, nem necessariamente a gente está dizendo que você tem que validar o diploma. Porque quando a gente fala certificação, às vezes as pessoas, vou ter que voltar para a faculdade, são 5 anos, é muito caro. Não, a certificação às vezes é simplesmente fazer uma prova. Entendi. Ou simplesmente submeter toda a sua experiência profissional para a associação e eles vão te responder dizendo que você consegue ou não. Eu tive uma cliente bióloga que ela chegou e ela tinha PhD, e ela falou, eu vou ter que voltar para a faculdade. Eu falei, não, faz o seguinte, vamos entrar em contato? Ela entrou em contato e ela pegou diretamente a certificação dela de Professional Biologist, porque ela tinha PhD, ela tinha ampla experiência em research, então foi muito mais tranquilo para ela. Maria, não sei se você faz isso, tá? A IME não faz isso, porque é a questão de auxílio na revalidação do diploma. Eu não tenho condições hoje de abraçar esse projeto de ajudar o estudante a fazer revalidação, porque é extremamente complexo. Depende da área, depende da província, depende de uma série de outras coisas. Você ajuda as pessoas a fazer a revalidação? Sim, nessa primeira fase que a Get the Job oferece, que é o estudo de posicionamento, a gente faz isso. Então, se a pessoa está numa profissão que precisa de validação, eu ofereço os dois tipos de serviço. Eu te dou orientação e você faz por você mesmo, ou um serviço um pouco mais caro eu faço por você. Até uma certa etapa. Tem profissões, na verdade, que você não consegue finalizar não sendo residente permanente. Exatamente. Né? Então, você vai até onde dá para fazer e o resto... Mas eu passo todas essas informações. Geralmente, quanto tempo demora, quais são os caminhos possíveis, o que precisa fazer, o que eu posso fazer já estando no Brasil, o que eu preciso esperar para estar no Canadá. Isso é muito importante para o planejamento. Ótimo. Acho que essa pergunta, com certeza, você vai saber de cabeça, né? Como é o mercado de trabalho para RH e qualidade relacionada às certificações?
Excelente, excelente. Esse é exatamente o meu background. Eu trabalhava, a diferença é que no Brasil, geralmente a gente tem isso junto e aqui são áreas separadas. Então, a área de qualidade, que eles chamam de melhoria de processos aqui, então, Process Improvement, ela é separada da área de RH. Mas para qualquer lugar que você for, é excelente. Então, certificação ISO, certificação Lean Six Sigma, pode vir que é muito bom. Falta muito profissional de melhoria de processos. O que você acha que você fez, que você conseguiu, na verdade, aumentar suas chances de empregabilidade aqui? Para ser muito honesta, eu acho que foi minha capacidade de explicar o que eu fazia no Brasil de uma maneira que o meu empregador entendia. Então, assim, eu não apliquei para 200 vagas, eu procurei vagas que quando eu lia o job description, parecia que eu estava lendo meu currículo. Então, eu peguei, olhei direitinho, eu falei, não, encaixa direitinho na minha experiência. Eu preencho todos os requisitos, então eu apliquei. E aí, geralmente, eu recebia um contato de telefone. Em algumas eu não ia bem, porque o inglês, você fica nervoso, o telefone. Mas aí, nas que eu conseguia chegar pessoalmente, eu conseguia explicar e foi bom. Mas, assim, é isso. Tenha consciência de que, se você ensinou o Papa a rezar, pode ser o seu maior achievement da sua carreira. Mas se a vaga não está pedindo isso, você não vai falar sobre isso no seu currículo. Aqui a gente só responde o que é perguntado. Né? Exato. Eu falo, gente, na imigração você só responde o que te perguntar, você não fala mais nada, você vai acabar falando besteira. E não chega, pelo amor de Deus, pro recrutador e fala assim, sabe o que é? Eu tô com visto de trabalho, então eu preciso... Não faça, porque ele não vai entender. Ele vai te descartar só pela complicação que você trouxe na vida dele. Então, assim, procure você mesmo, uma consultora, indica a Celina, tenha o seu processo separado e faça o processo de trabalho separado. Porque imigração é imigração. São duas coisas completamente diferentes, tá? O que o seu currículo ele pode ser bom para o mercado de trabalho, não quer dizer que você é o principal aplicante no processo de residência permanente ou no processo de estudo. São coisas bem distintas, certo? Tá? Então a gente tem que separar as áreas aqui. Vamos lá. Quando eu conseguir meu PR, posso também trabalhar no Quebec? Sim. Uma vez sendo residente permanente, você está livre para se mover dentro do Canadá. Essa é a realidade, tá? O que acontece dependendo, tá, de como você conseguiu sua residência permanente, se foi com suporte de províncias, etc., né? Talvez dá-se a impressão que você usou a província como trampolim para chegar em outra. É o cuidado que nós temos que ter para você não cair na malha fina. Isso não quer dizer que você esteja preso para sempre, ou que tem um tempo máximo ou mínimo de estadia. Mas quer dizer que a gente tem que pensar no seguinte, olha, eu estudei, eu trabalhei em BC, eu consegui minha residência permanente com o suporte da província. Recebi minha residência permanente. No dia seguinte, estou me mudando? Isso tá meio estranho, tá não? Entende? Peraí, eu resolvi fazer dessa forma porque assim eu recebi minha residência permanente, um recrutador entrou em contato comigo, eu recebi uma oferta em Quebec com um salário bem maior. É claro, dá-se entendimento por que você está indo. E não porque do nada você resolveu para Quebec para começar uma vida nova lá, quando você não aplicou pela província, né? Então são cuidados que a gente tem que ter. Né? E aí, Celina, acho que você pode explicar melhor do que eu, mas assim, o que eu falo muito pense em restabelecer a sua vida aqui. Sim. Pense em conseguir um emprego na sua área, em falar o inglês, em se adaptar, que o PR vai ser consequência, porque o que o PR exige que você tenha, né, para ser elegível, é exatamente reconstruir sua vida aqui. Então, às vezes, eu falo assim, poxa, tem uma vaga temporária, por que você não aceita? Porque tem emprego temporário não dá PR. Mas eu já falei, gente, não se prenda a isso, porque você pode começar de uma forma e aquela coisa, sabe, aquele emprego de 20 horas, ele pode se transformar numa oferta de trabalho por tempo indeterminado. São coisas que vai acontecer, é uma evolução. Outra coisa também, que eu fico, né, batendo essa tecla, o cliente fala assim, então, eu quero para a província, eu quero para Nova Scotia, porque a faculdade lá vai ser bem mais barato para mim. Aí depois eu me mudo. Posso? Pode, ninguém é prisioneiro aqui dentro. Uma vez você terminando seu programa, você vai receber o PGW para você trabalhar onde você quiser. Aliás, não é pelo fato de você ter aplicado o seu visto estudante para uma faculdade de Nova Scotia que te obriga a ir para aquela faculdade. Nós podemos mudar e formar em imigração, que você mudou de curso, mudou de instituição, mudou a duração do programa e fazer isso tudo. Acontece o seguinte, ao meu ver, network é muito importante. Muito. Certo? Muito. Network é muito importante. Se você vai fazer esse investimento alto de estar aqui no Canadá para fazer uma faculdade aqui, por que não fazer numa cidade onde você tem intenção de ficar? E por que não fazer
alguma coisa que vai agregar na sua carreira para aumentar a sua chance de você conseguir um emprego depois. Então, quando você está em BC, aí você vai aplicar para uma vaga em BC, mas você estudou lá em Nova Scotia. A chance de você conseguir é reduzida. Eu não vou mentir. Por quê? Porque tem gente que estudou na UBC, na Capilano, na VCIT, que é a mesma coisa no Brasil. Você levantou um bom ponto. Vamos lá. Você acha que é importante para o empregador aonde você se formou aqui no Canadá? Depende da área, mas geralmente sim. Você acha que tem um peso bem grande em relação a isso? Eu não isso? diria bem grande, mas se ficar empatado ali, isso vai fazer a diferença. Entendi. A sua experiência não vai falar mais alto do que onde você se formou? A sua experiência vai falar mais alto. Tá. Então, se for em ordem, experiência onde você se formou, né, o que se formou. Pouco importa onde você se formou no Brasil, certo? Certo, pouco importa. Pouco importa, mas eu diria que a formação aqui dentro, então, é onde vai te encaminhar. E você tocou num ponto muito importante. No Brasil, a gente faz currículo colocando, por exemplo, a empresa em destaque. Porque no Brasil, a empresa que você trabalha é muito importante. E aqui? Aqui, a empresa que você trabalha não tem a menor importância. O que tem importância? O cargo que você ocupou, né, a função e o que você fez. Entendi. Então, às vezes, eu falo assim, pessoal, vamos mudar o shift. Você tem que explicar o que você é capaz de fazer. Não aonde você formou ou né, aonde você trabalhou. Então, assim, primeiro que eu diria, o que você fez? Eu fiz engenharia. Aí depois vem, em qual faculdade? Então, por exemplo, aqui em BC, se você fez engenharia, ou é BCIT ou é UBC. Entendi. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Como funciona essa mudança de carreira, então, né? Da área de atuação. As pessoas que desejam fazer isso, qual a dificuldade? Como é que monta, então, o currículo para uma coisa que você não tem experiência nenhuma que você está mudando de carreira? Ok. Primeiro é que você vai procurar, dentro da sua carreira atual, né, skills e habilidades que você pode transferir para sua nova carreira. Entendi. Então, você quer mostrar que eu estou mudando a minha carreira, mas é um pensamento estratégico, né? E qualquer profissão tem transferable skills. Tá bom, eu sou advogada a vida inteira, agora eu quero ser cozinheira. Me explica. Você tem senso de organização, você tem teamwork, você tem atenção aos detalhes, então você tem senso de timeline, né? Você tá ali, você tá trabalhando quando você tá cozinhando, você precisa saber quanto tempo que tem, você tem que ter atenção, e né, você tem que ser multitarefa. Então, tudo isso é transferable skill do advogado. Entendi. Tá? E o que você vai fazer? Você vai escrever o seu currículo de uma maneira que você vai comunicar isso. E ter a consciência de que quando você tá mudando de profissão, você tá dando passos atrás. Então, você não vai querer... Nesse caso, sim, né? Porque aí você está mudando, né? Você não tem experiência. Então, você vai começar do zero. Entendi. E aí, você tem que ter essa consciência de que, agora eu quero ser um novo chefe de cozinha, então eu quero ser o chefe do melhor restaurante sem ter experiência difícil. Entendi. Né? Ok. Vamos lá. Modelo de currículo canadense. Fazendo uma comparação com o modelo do Brasil, então acho que você já falou, né? No Brasil coloca-se nome da empresa, aqui tem pouca importância. No Brasil coloca sexo, casado, filhos, aqui nada idade. Disso. Nada. O que acontece? O currículo é um assunto muito extenso, então eu vou tentar falar bem resumido, tá? Primeiro você tem que pensar na maneira de se comunicar, né? E aí a melhor maneira de fazer isso é entrando no job posting, tá? E o job posting, diferente do Brasil, ele diz exatamente o que ele quer. Então não acho que ele tá pedindo muito, mas ele na verdade não quer essa pessoa, ele quer. Ele quer exatamente aquela pessoa. Então no Requirement Qualifications, né, que tem lá, que é o mínimo que você precisa ter, isso precisa estar lá em cima no seu currículo, no Highlights. Então você vai ter uma seção lá em cima, logo depois você vai botar seu nome em destaque, seus dados de contato, que é telefone, endereço, cidade e país, né? E link para o LinkedIn. E o seu e-mail, né? Depois você já vai botar o lá. Então, o LinkedIn é muito importante para o mercado canadense. Super. Se você tira o link do LinkedIn do seu resumo, passa a impressão que você não é tão profissional assim. Então, eu aconselho sempre a ter o LinkedIn em dia. Tá, você ajuda nessa parte de organizar o LinkedIn? Tá. Ajuda, e a nossa plataforma que faz o mesmo scan do currículo, ela faz para o LinkedIn também. Entendi. Tá? E aí você vai botar o Highlights. O Highlights por quê? Porque você vai botar 5 bullet points ali que demonstram que você tem aquela Required Qualifications. Então, se está pedindo um Bachelor, você vai botar lá em cima que você tem um Bachelor. Mesmo que depois você vai botar lá na parte de educação que você tem um Bachelor. Por quê? Porque o cara vai levar 5 segundos olhando o seu currículo. Entendi. O ATS, ele lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. E ele vai sempre buscar o que está em destaque, ou seja, negrito. E ele vai... Vou dar um exemplo de como que ele calcula a experiência profissional. Vou fazer o currículo todo em negrito.
Mas aí não adianta, porque Não. tem que estar em destaque. Então, Entendi. vamos pensar assim, como é que ele vai calcular que eu tenho 10 anos de experiência como gerente de projetos? Ele vai buscar a palavra gerente de projetos e depois ele vai buscar a data. Entendi. E ele vai calcular e ele vai somar depois todas essas datas. Entendi. Então, às vezes, a pessoa é engenheiro no Brasil, mas atua como gerente de projetos. E aí faz o currículo escrito engenheiro. Entendi. Perdeu pontos no ETS, talvez não vai conseguir a entrevista. Não tem problema você colocar engenheiro, entre parênteses, gerente de projetos. Porque se foi essa a sua função, é isso que você quer comunicar. Legal. Onde que entra a questão de overqualified? Ai, que pergunta. Eu sei, mas eu tô aqui para fazer essas perguntas. Tá. Então, quando é assim, o que é um currículo overqualified? Ok. Existem 2 tipos de situações que eles vão dar essa desculpa para você que você é overqualified, tá? Primeiro, que não existe empresa que quer pagar menos para um profissional melhor, tá? Não existe. Se eu virar para a Celina e falar assim, Celina, você quer contratar uma pessoa top pagando salário mínimo? Quem é ela para dizer, eu não quero não, porque as pessoas são overqualified, né? É contra o business, né? Mas eles vão usar isso primeiro. Quando o seu inglês não for bom na entrevista, eles vão usar isso como desculpa, porque é uma desculpa que é legalmente aceita. Ninguém pode fazer um claim contra a empresa que você passou por uma discriminação, porque você é overqualified, tá? Entendi. E o segundo, quando você recebe esse feedback, né? Okay. E o segundo do overqualified é o seguinte, você está aplicando para uma vaga muito menor do que você pode e é uma vaga permanente. Então, eles sabem que você está usando aquela vaga para conseguir um pouquinho de experiência e já vai embora. Uhum. Então, eles falam assim, eu não vou te dar essa vaga, tirar de alguém que realmente precisa e que vai ficar aqui anos, sendo que você, na verdade, está querendo uma coisa lá na frente. Uhum. Então, são essas 2 situações. A segunda é muito mais comum. Porque é um pouco complicado, né? Dependendo do tipo de emprego, você vai precisar, na verdade, de um bom tempo de treinamento. Daí, quando chegar naquela etapa, a pessoa já, na verdade, já adquiriu a experiência que precisava para poder chegar em outra. Exatamente. Né? Então, isso é um pouco complicado. E isso acontece muito aqui. E é muito caro para os empregadores, principalmente porque Vancouver é uma cidade com muito imigrante, então eles passam muito por isso, né? De chegar uma pessoa, aplicar para uma vaga que é menos do que ela tem capacidade, ela passa ali 6 meses, consegue uma outra job offer e vaza. Ok. É complicado. Como é o mercado de trabalho para as pessoas acima de 40, 50 anos? Idade aqui não é um problema, tá? Pelo contrário, você tem 40, 50 anos, provavelmente você tem muito mais experiência do que a galera de 20, 25. Uhum. E aí, isso vai ser seu diferencial. Então, o que eu falo primeiro que ninguém vai te perguntar a sua idade, e ninguém vai te desqualificar pela sua idade, né? O que você vai precisar fazer é chamar a atenção para esse seu ponto forte, que é quantos anos de experiência você tem. É claro, né? Eu digo ao cliente, olha, vamos lá, gente, de repente, se você já tem uma idade de 50 anos e você vai trabalhar numa empresa de mudança carregando caixa. Vamos lá, a gente sabe que, né, a gente tem que ter também o bom senso, peraí. Provavelmente a empresa vai dizer, né? Você vai estar carregando caixas nesse peso. Exato. Você vai conseguir, sabe? Então, acho que a gente tem que ter um bom senso também, dependendo de como vamos aplicar, né? Exato. E a empresa, geralmente, quando é um emprego assim, ela tem obrigação legal de colocar lá na job description que você tem que ser capaz de levantar tantos quilos, né? De fazer tantas horas de exercício, de ficar em pé. Então, isso já é uma dica para você de que se você não tem a capacidade de fazer aquilo, se você não está em forma, provavelmente você não vai ser selecionado para a vaga. Perfeito. Pergunta da Mônica. Como é a área de contabilidade em Vancouver? Tem algum tipo de revalidação do diploma e do CRC? A área de contabilidade geralmente começa como bookkeeper, né? Que é o entry level, e você vai crescendo, você pode virar um analista, você pode virar um accountant junior. Para ser contador, você precisa do CPA, tá? Que é a certificação aqui. E ela é requerida na maioria das empresas, porque para você trabalhar aqui na área de contabilidade, você precisa ter. A não ser que você seja um analista de finanças, e aí você vai trabalhar com forecasting, com outras coisas que não seja o balanço da empresa e tudo, e aí você pode fugir um pouquinho da certificação. Mas se você quer uma certificação para o contador, é o CPA. Perfeito. E CPA, você tem que estar aqui fisicamente para fazer? Não, você pode fazer online, mas para você receber a certificação, você tem que estar aqui, você tem que estar morando, né? O CPA não existe que você tenha experiência de trabalho no Canadá? Para você tirar a full license, né? Então é igual a engenharia, né? Então você tem os PEPs e RH também é a mesma coisa. Okay. Se você tem a experiência canadense, você tem um shortcut, se você não tem, você tem que estudar um pouco mais. Só voltando um pouquinho à questão do CPA, tá? As pessoas que
estão planejando fazer o CPA aqui, ou até, então eu vou para o Canadá para estudar o CPA, a gente tem que ter um cuidado em relação a isso. Por quê? Dentro do componente do curso CPA, ele exige muito mais horas de trabalho, né, num estágio, digamos, né, no co-op deles, do que de estudo. Então, o Study Permit não te permite isso. Tá? Então, eu não consigo, por exemplo, de uma pessoa que está lá no Brasil para aplicar para o CPA, porque o componente de trabalho é muito maior que o componente de estudo. Então, geralmente um vem estudando, o outro vem trabalhando. A pessoa que vem trabalhando pode aplicar para um visto de estudo para fazer o CPA, tá? Mas a pessoa que vem estudando não consegue aplicar para o curso. Exato. Tá? Então, isso é algo bem importante, tá? Então, vamos lá. Faltando 15 minutos para a gente terminar, eu vou falar um pouquinho do nosso evento no Brasil, tá? A gente vai estar indo para o Brasil, então, começando pela cidade de Rio de Janeiro, no dia 25 de setembro. Depois temos São Paulo, dia 28 de setembro. Belo Horizonte, dia 1º de outubro. Recife, dia 5 de outubro. Você é de Recife, não? Eu sou de Belo Horizonte, mas morava em Recife. Então, ó, ela já vai estar nas duas. Fortaleza, dia 7 de outubro. E terminando, então, em Belém, dia 9 de outubro, tá? E Belém vai ser a nossa primeira cidade do norte, então a gente está bastante animado, né? Para ver como será, tá? E vai ser legal porque vai ser um evento onde, diferente dos outros anos, nós estamos levando outros parceiros, assim como a Mari, né? Assim como também o Thiago, da Beth for Students, onde eles vão poder também te dar as informações da pós-chegada, né? Exato. Já passei pelo planejamento do estudo, já tirei meu visto. E agora, como que a minha vida vai funcionar? Thiago focado na questão de locação, né? Que é uma coisa bem importante. A pessoa, né, já vem preocupado de, peraí, como é que funciona? Onde que eu vou morar, né? Ou eu fico no Airbnb, eu alugo um apartamento, estando lá no Brasil ainda, né? E a Mariana com a parte de emprego. Nós precisamos de emprego, nós precisamos de dinheiro rodando aqui dentro, né? Pra gente se manter. A gente precisa de um trabalho até pra gente poder se qualificar, né, através do Canadian Experience Class. Se Express Entry for o nosso caminho, uma oferta de trabalho para entrar no processo de província. Então, o trabalho aqui e como conseguir o seu emprego aqui é um assunto também bastante importante para a gente, certo? Diversas instituições, incluindo escola de inglês, colégios privados, públicos, vão estar lá para conversar com vocês. Então, cada representante vai ter sua mesa, né, vai ter os flyers com as informações das escolas, muita gente de cidades diferentes vai poder também te passar o feedback. Olha, como é morar em Vancouver? Como é morar em Toronto? Né? Como é a vida? Como funciona as diferenças entre as cidades também, né? Então, são todos os detalhes importantes que vocês não devem perder. E vocês podem acompanhar isso tudo pelo nosso Facebook, tá? O Facebook do evento, que é Mudando para o Canadá. Mari, quais são as outras dicas que você acha que é bem valioso nesse momento e que você não teve quando você embarcou para o Canadá? Que se você soubesse, de repente, as coisas teriam sido diferentes. Não tenha medo do nível de inglês. Você não precisa dar 10 passos para trás, dependendo da sua profissão e da sua área. E estude o mercado. Gaste um tempinho indo no jobbank.com. Sites de emprego, que eu esqueci de perguntar. Quais são bons sites de emprego? LinkedIn, Glassdoor, Indeed. São os que eu aconselho. Mas nunca aplicando direto no site. Entendi. Procurou a vaga, achou, vai direto no site da empresa e aplica por lá. Então, são detalhes que vão aumentar suas chances do ATS lá, que é o sisteminha te puxar. Né? Por quê? Porque a empresa paga, então são muitos detalhes. Mas faça essa análise de gap. Né? Eu falo com meus clientes assim, pega um documento no Word, vai copiando e colando os bullet points que se encaixam na sua experiência profissional, para você começar a se familiarizar em como explicar aquela experiência. E também ver o que o mercado está pedindo que eu não tenho, que eu já posso começar a fazer estando no Brasil. Eu teria feito meu CPHR estando no Brasil, por exemplo. Voluntariado, o que você acha? Desde que seja na sua área e traga valor para o seu currículo, super positivo. Porque aqui, sendo voluntariado ou pago, o que vale é a experiência que você está ganhando. Entendi. Mas você não pode achar que você fazer o sopão lá na Hastings vai te dar a experiência necessária para entrar numa área de RH, por exemplo. Tudo bem, mas ele te dá uma referência. Ele te dá uma referência. Ele te dá uma referência. Às vezes você está começando, não tem referência nenhuma, um voluntariado te dá uma certa referência que é bem positivo. Sim. Não para o mercado de trabalho, necessariamente, Exato. Dependendo, mas ele é uma referência que você pode usar. Exato. E quando você tem um voluntário na sua área, você ganha os dois. Você ganha a experiência e você ganha a referência. Então, eu sempre aconselho. Você pode fazer mais de um voluntário. Você não precisa se ligar só em um.
Mas, por exemplo, eu fiz voluntário, eu fui assistente de RH voluntária numa associação. Ok. E se você é de uma profissão regulamentada, procure ser voluntário na associação da sua profissão. Você já vai começar as conexões, você já vai começar a se familiarizar com o procedimento para validar seu diploma. Perfeito. Mari, as pessoas que querem entrar em contato com você, qual é o seu contato? mariana@getthejobcanada.com ou www.getthejobcanada.com. Perfeito. Então as pessoas podem entrar, têm acesso a agendamento também, os pacotes que você oferece. Então vai desde pesquisa de mercado, né, preparação de currículo, Isso. ajuda na revalidação de diploma, que eu nem sabia que você está fazendo isso. Isso, Tá, fácil. perfeito. Preparo para entrevista. Preparo Por aí para vai. entrevista, negociação de job offer. Ok. Então, recebi uma job offer, tá dentro dos termos do mercado? Tem alguma coisa que eu posso negociar? Porque aqui ela é altamente negociável. Então, eu olho e falo, olha, para esse cargo você pode negociar uma semana a mais de férias. Ou, olha, estão falando aqui que os seus benefícios só começam a valer depois do período probatório. Pode pedir para tirar isso, que é comum aqui eles fazerem. Então, eu dou também esse suporte nessa etapa. Perfeito. Então, para as pessoas que querem então, entrar em contato com a gente, tá? Manda e-mail para a gente pelo e-mail do contact, que é contact@ime-canadá.com, esse é o nosso e-mail de contato, tá? Então, o trabalho da IME Canadá, que é uma coisa que a gente sempre pergunta, mas vamos lá, o que a IME Canadá faz? A IME Canadá me ajuda com o emprego? Não. A IME Canadá me ajuda com a parte acadêmica? Também não, né? Essa parte é com a 3RA, tá? O que eu faço dentro das consultas, tá? Nós oferecemos as consultorias comigo, eu traço um caminho, né? Eu digo, olha, dentro do perfil que você está me dizendo, quais são as possibilidades? Você quer vir imigrando diretamente? Você quer vir estudando? Você quer vir visitando? Aí a gente traça um plano real, tá? No que pode ser feito e o time que isso vai levar, ok? E tem uma equipe que processa tanto o seu visto de visitante, de estudante, de trabalho, como de residência permanente e cidadania, tá? Então, o nosso trabalho aqui é te guiar na parte burocrática do visto para o Canadá. Nesse momento, somente o Canadá, eu não tenho tempo para abraçar nenhum outro país, tá? Somente o Canadá. E a verdade o Canadá abriu, né, diversos outros programas, né? Semana passada mesmo eu fiz uma live com a Franciele em relação ao programa de Caregiver, né? Uhum. Que é um programa onde você já aplica a residência permanente, estando lá no Brasil ainda com uma job offer que não precisa passar pelo LMI. Então o governo ele está abrindo, tá? Alguns outros processos. ExpressNet não é o único programa de residência permanente, ele é o mais comum. Até porque, né, pelo número de pessoas que já trouxe 150 mil, né, desde 2015 é bastante, até 2018 é bastante gente. É um dos programas, tem os programas das províncias, então a gente vai fazendo outras lives, webinars, focado também nas províncias. Porque, claro, né, Toronto, né, Vancouver, né, onde fica Ontário e BC, são províncias mais atraentes, certo? Pelo mercado de trabalho, né? Porque são maiores. Mas isso não quer dizer que as outras províncias também não sejam interessantes dependendo do seu perfil. Exato. Então são coisas que nós temos que analisar. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele é engenheiro agrícola. E aí tem, né, Saskatchewan, né, a melhor opção. Exatamente. Então, às vezes, nem sempre BC e Ontário. Exatamente. Então é importante essa análise, perspectiva de imigração, perspectiva de emprego, né? Porque são coisas que andam juntos, né? Então, por isso que a importância também da Mariana estar participando com a gente no Congresso do Brasil. Então, só voltando às datas, começando então pelo Rio de Janeiro no dia 25 de setembro, São Paulo 28 de setembro, Belo Horizonte 1º de outubro, Recife 5 de outubro, Fortaleza dia 7 de outubro e finalizando então em Belém no dia 9 de outubro. Ótimo. Tô muito animada. Ótimo, porque vai ser um formato diferente, então acho que, né, todo mundo vai poder aproveitar bem, vai ser congresso praticamente o dia todo, entrar, né, você tem direito, né, a rodar, na verdade, os stands, participar das palestras também, né, então vai ser bem interessante para quem tem o Plano Canadá em mente e tem que colocar em ação, porque o nosso trabalho aqui é colocar em ação. Exatamente. Certo? Porque só no papel, na cabeça não funciona. A gente tem que botar para andar, né? Em algum momento isso tem que acontecer, tá? Ótimo, pessoal. A gente vai ficando por aqui. E até a próxima live. Até o próximo webinar. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.